Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do GastroPed Talks. Nós estamos aqui hoje para entrevistar o Dr. Jamil Caldas, para bater um papo, na verdade. O Dr. Jamil é neonatologista e é professor do Departamento de Pediatria da Unicamp, e ele vai falar com a gente a respeito da enterocolite necrosante. Muitos de vocês podem saber ou não o que é enterocolite necrosante, né? O Dr. Jamil vai explicar melhor para nós. Seja bem-vindo, Dr. Jamil, e explica para a gente o que é a enterocolite necrosante. Olá, é um prazer poder participar desse bate-papo. É uma doença realmente bastante importante na neonatologia, né? Por acometer crianças muito pequenas, e a definição ainda pouco precisa, porque a doença é classificada em termos anatomopatológicos como processo necrótico de alças intestinais, né? E não está associada a um quadro infeccioso diretamente. A invasão é secundária, então a definição é bem clássica, um processo necrótico inflamatório, né, secundário a essa necrose, que acomete alças intestinais, especialmente recém-nascidos muito imaturos e os de baixo peso. A enterocolite da criança a termo é uma outra entidade. Seria assim abaixo de 1,5 kg, que seria a faixa mais prevalente, os prematuros nessa idade, com esse peso, seria isso, Jamil? Isso, o fator de risco mais importante é a prematuridade. Quanto mais imaturo, principalmente os menores de 28 semanas e os menores de 1 kg, né, são as crianças de maior risco. Todos os outros fatores, eles são associados a essa, digamos que, essência da enterocolite, que é a própria prematuridade. Quando a gente pensa assim em termos de frequência ao longo da sua carreira como neonatologista, você tem observado que a frequência aumentou, diminuiu? A gente sabe que agora tem mais prematuros, mas ao mesmo tempo a gente conhece um pouquinho mais da enterocolite. E o que tem sido feito assim para que haja uma prevenção? Exato, isso é uma questão muito importante, porque uma vez que as crianças mais imaturas, os mais prematuros, se tornaram, a gente tornou capaz de fazer com que eles sobrevivessem, algumas doenças começaram a aparecer mais frequentemente, como displasia broncopulmonar, retinopatia e a própria enterocolite necrosante. Com o passar dos anos, essa temível, terrível doença, a gente conseguiu controlá-la através de medidas preventivas, né? Ou de ações que propiciaram o seu não aparecimento, né? Então, no transcorrer dessas últimas 2 décadas, o que a gente tem visto, em termos mundiais, é uma taxa relativamente baixa nas crianças abaixo de 1,5 kg. Poderíamos citar aí a própria rede Vermont de pesquisa, né, que aponta uma taxa em torno de 5% a 7%, né, isso é um aspecto mundial. Na rede brasileira de pesquisas neonatais, que engloba cerca de 20 hospitais universitários de ponta, né, são todos de nível terciário, a taxa tem oscilado nos últimos 10 anos em torno de 5% a 9%. O que chama a atenção nesses 20 centros é uma grande variabilidade entre eles. Então, tem centro com 0% a 1%, considerando crianças abaixo de 1,5 kg de peso de nascimento, e até centros com 27%, uma taxa muito, muito elevada. Se você considerar que aí seria 1/3 das crianças teriam uma doença muito grave, né? No CAISM, nesses últimos 15 anos, a nossa taxa tem se mantido extremamente baixa, como padrão aí mundial, em torno de 3% no último levantamento, e tem oscilado de 0% até 5% nesses últimos anos, sem nenhum grande acréscimo, né? Tem mantido uma taxa muito baixa. E a que você atribui essa variabilidade de frequência entre os serviços? É a forma de fazer o diagnóstico? É alguma medida de precaução? Como vocês interpretam isso? Exato, isso é muito interessante porque todas as definições diagnósticas elas são estabelecidas na literatura, né? E são por imagens radiológicas, e a gente classifica enterocolite em 3 graus por classificação radiológica, e o grau 1, que
dá margem à dúvida do que se trata realmente, se é uma enterocolite, um ilho infeccioso, ou mesmo simplesmente um ilho da prematuridade, eles são excluídos dessa análise. Então, só entra na análise os casos que se observa pneumatose ou mesmo perfuração intestinal. Ou seja, não há muita dúvida em relação ao diagnóstico. O que existe nessa grande variabilidade, provavelmente, são as práticas associadas a esse recém-nascido, os cuidados em si, né? E aí que entram a grande possibilidade de interferência nessa prevalência da doença, né? Quer dizer, o foco então, seria a prevenção mesmo. Exatamente. Tá. Não nascer prematuro é algo que a gente está além do cuidado pediátrico, né? É um cuidado obstétrico e muitas das vezes não tem como evitar que ele nasça prematuro. Uma vez que ele nasceu, não vamos, digamos que, piorar a sua situação. Vamos fazer com que ele tenha uma vida normal dentro das suas possibilidades. E nisso entra uma série de situações e cuidados que são baratos, fáceis de executar, disponível em qualquer lugar, não há necessidade de nenhuma tecnologia pesada para ser aplicada, basta ter vontade de modificar a sua conduta do dia a dia, aplicar para toda a equipe e envolver todos nesse cuidado. Então, são cuidados simples do tipo alimentar a criança com leite materno, leite humano pasteurizado, né? Vou fazer uma pergunta para você. Aí entra a colostroterapia nessa prevenção? Não ainda. Não ainda, não porque ainda. a gente então. tem... Depois você explica para a gente. Exatamente. Continue, então. Então, o leite materno, leite de preferência fresco, né? Então, que a mãe retire e consiga oferecer para a própria criança ali em intervalo curto. Existe o problema aí sério em relação à citomegalovirose transmitida pelo leite. Então, os muito pequenos, os muito imaturos, a gente acaba por pasteurizar, né? Mesmo a pasteurização, ela ainda mantém todas as qualidades, ou boa parte das qualidades pré-bióticas e probióticas do leite materno fresco, né? Então, sem dúvida que ele é melhor do que a fórmula infantil, mesmo que seja uma fórmula infantil para prematuro, né? Então, todas as qualidades do leite ainda estão presentes ali naquele leite pasteurizado. Então, todo o processo de colonização do intestino está se realizando de uma forma natural, com uma série de micro-organismos, digamos que benéficos, né? E que não vão favorecer a fermentação bacteriana, a distensão gasosa e aí o início do processo necrótico, né? E, ao mesmo tempo, impede a ação de micro-organismos mais virulentos, né? Principalmente enterobactérias, que vão realmente fazer um quadro de lesão de mucosa, invasão e posterior necrose, né? Manter uma microbiota saudável aí, então, o primeiro passo seria uma alimentação precoce com aleitamento materno, e mesmo que for pasteurizado, ele mantém as mesmas características. Exatamente. Porque isso acho que é uma dúvida de muita gente, exatamente, né? Isso nutricionalmente, lógico que você pasteuriza, você perde, né? Mas ainda é infinitamente melhor do que a fórmula infantil, não há dúvida em relação a isso, né? Outro ponto importante que você comentou é a precocidade da alimentação. Então, o medo que existia de se alimentar essas crianças antes de 7 dias era um pecado se alimentar um prematuro muito pequeno, né? Isso a gente foi puxando para trás, foi para 7, foi para 5, foi para 3 e hoje 12, 24 horas de vida. A criança estando hemodinamicamente estável mesmo, que esteja em suporte respiratório, ela pode receber leite da sua mãe, né, ou leite humano de banco, de forma que essa progressão do leite se faz mais rápida. E existia também um grande medo nessa velocidade de progressão, o quanto que eu vou progredir dia a dia o leite dessa criança. Era um grande medo de que uma grande oferta de leite de forma súbita iria provocar distensão gasosa, fermentação e enterocolite. E as meta-análises indicam que, na verdade, isso não é uma verdade, pelo contrário, né? Então, não precisa começar com meia gota, né? Não, nem porque meia como gota. Tiram um sal dos pediatras, porque os pediatras começam com meia gota, mas nesse caso, tudo bem, né? Exatamente. Então, dá para começar nos muito pequenos. Realmente, 1 ml a cada 6 horas não tem valor nutricional, mas tem um valor em termos de trofismo de mucosa, de colonização benéfica do intestino extremamente valioso, né? E aí, à medida que os dias vão passando, a gente, em vez de aumentar muito pouco, a gente progride de uma forma um pouco mais rápida. Não quer dizer oferecer todo o leite da criança em 2 dias, mas uma forma mais rápida, que é o famoso 10 a 20 ml por quilo por dia, que ficou como um padrão de tratamento dessas crianças até cerca de 4 ou 5 anos atrás. E as meta-análises mostram que aumentar 30 a 40 ml por quilo, ou seja, até 2 a 3 vezes mais do que a gente fazia, é seguro. Ele não diminuiu a prevalência da enterocolite, mas ele não aumentou, ou seja, ele é seguro.
E com isso a gente tem pelo menos 3 pontos interessantes. Se eu começo a alimentar precocemente, progrido de uma forma rápida, segura, eu vou ter menos tempo de uso de catéter, menos tempo de indução parenteral, portanto eu tenho menos chance de infecção e menos chance de desbiose, que está exatamente na origem da enterocolite, a colonização inadequada do tubo digestivo, né? E aí favorecendo a doença. Então, com uma medida simples, eu consigo agir em vários pontos que estão na etiopatogenia da doença. E conhecendo a etiopatogenia da doença, como o processo que houve nos últimos anos ajudou muito a recorrer a medidas que relativamente simples e seguras, Exato. quando estabelecidas no momento adequado, que eu acho Exato. que é o mais importante, né, Exato. Jamil? E essa questão que você falou da desbiose, que é muito importante, e a colonização no tempo certo, de uma microbiota adequada, vocês têm recomendado os usos de probiótico para esses casos? A gente não tem recomendado, primeiro, que a gente oferece leite materno. Sim. Né? Então, ele já tem o pré-biótico, já tem o pós-biótico, não? Pós-biótico, pós-biótico, né? Então, ele recebe tudo que a criança precisa de uma forma equilibrada. Né? E os estudos que falam em relação ao uso do pré-biótico, ainda não existe uma formulação ideal. Qual tipo de micro-organismo e qual concentração dos probióticos, exatamente, sim. que deva ser oferecido para essas crianças, né? E existe o risco dos muito imaturos, dos menores, em torno aí dos 24, 26 semanas, já existem relatos de casos de sepsis por Saccharomyces. Né? Eles são tão imaturos que a própria levedura, que deveria ser apenas um agente que deveria permanecer na luz intestinal, acaba por invadir e provocar doença, né? Então, acho que a principal mensagem é ofereça leite materno, que você oferece os pré-bióticos, os pós-bióticos de uma forma adequada, naturalmente concentrada na forma que deve ser dado, né? E que faz o efeito que todas essas fórmulas infantis fazem a propaganda que imitam o leite materno e, na verdade, não conseguem fazer isso de modo algum, porque é um produto evolucionário, né? Não é um produto comercial, na verdade. E outras medidas bastante simples que estão relacionadas à desbiose em si, são 2 atos médicos que devem ser muito pensados na hora da prescrição. Um é o uso do antibiótico de forma inadequada, né? Acho que o grande conceito de que infecção mata e infecção é séria, isso deve estar sempre na mente de todo médico, mas lembrar que antibiótico também dado de forma inadequada, quando a infecção não existe, também provoca danos, né? E um dado alarmante é que o uso inadequado de antibióticos, quando a infecção não existe, também está associado com o aumento de risco de óbito nos recém-nascidos prematuros. Então, o medo que eu tenho de dar antibióticos para não ocorrer o óbito, eu estou também produzindo um fator de risco para o óbito neonatal, que é o uso inadequado de antibióticos. Né? Aquela história, né? Se não precisa, é melhor não dar, né? Exatamente. Se precisa, dê, mas se não precisa, é melhor para essa criança que ela fique sem isso, Ela né? fique sem. Então, assim, existe um risco, existe chance de existir infecção, não há dúvida, inicie tratamento. Faça os seus critérios diagnósticos com exames específicos ou inespecíficos, trate, 36, 48 horas após essa primeira avaliação, primeira conduta, reavalie. Existem evidências clínicas ou microbiológicas de que a infecção existe de fato? Sim, não há dúvida, mantenha o tratamento. Né? Não há, a criança está muito bem e provavelmente a sua hipótese está afastada, retire, não mantenha antibiótico desnecessariamente só porque ele foi iniciado. Isso está na gênese da desbiose, né? E da descolonização intestinal, ou seja, uma colonização inadequada do intestino, que também está na origem aí da enterocolite. E para aquele paciente que teve o diagnóstico da enterocolite e que precisou ir para a cirurgia, né, que é uma grande causa aí de intestino curto, né, como você tem acompanhado a evolução dessas crianças? É lógico que a gente sabe que depende muito do acometimento, do que foi necessário ressecar, mas isso ainda é bastante prevalente ou a gente tem tido uma diminuição com essas medidas de prevenção mesmo? Exato. A ocorrência de enterocolite grau 3, ou seja, perfuração, né, com peritonite, tem sido bastante baixa. Né? A doença a gente conseguiu reduzir a prevalência e com isso os casos mais graves também diminuíram a sua prevalência. Né?
E o tratamento básico ali é o jejum com sonda aberta, ou seja, uma vez que você descomprime o tubo digestivo, né, ele passa a exercer menos pressão sobre aquela alça, menos necrose e aí menos chance de perfuração de uma evolução insatisfatória, né? E aí só complementando a questão até da prevenção, né, e aí seria com relação ao uso do medicamento, é algo que a pediatria faz com muito cuidado, né, e que em adulto a gente vê com muita frequência, que é o uso de bloqueadores H2. Né? Então, mesmo a gente sabendo que a criança está sob situação de estresse, é um prematuro extremo, em um ambiente que gera estresse, a gente não considera que eles têm risco tão intenso de uma gastrite ou mesmo úlcera duodenal péptica, né, pelo estresse, e a gente não prescreve bloqueador H2 de rotina. Né? Por que essa prevenção? Por que essa medida preventiva? Porque, na verdade, o suco gástrico é um elemento protetor do tubo digestivo. Né? Ele, usando uma palavra mais simples, ele queima tudo que chega dentro do estômago. Né? Ele está lá por uma função, né? Exatamente. Ele tem uma função evolucionária aí que foi feita pela natureza para queimar por ácido tudo que chega ali no estômago, né? Então o duodeno se mantém estéril, o jejum se mantém estéril e você tem a colonização posterior aí por outro mecanismo, né? Então bloqueando essa produção ácida, você permite que micro-organismos presentes na flora oral, até mesmo no próprio ambiente, né, colonize o seu tubo digestivo de forma inadequada e aí também está na gênese da enterocolita, uma droga que a gente não costuma usar, exceto por condições muito específicas. Quer dizer, além da alimentação precoce, mesmo de prematuros extremos, também a progressão mais rápida, o não uso de antibióticos e o não uso de inibidor de bomba de próton está na raiz assim, da prevenção e da diminuição da frequência desses diagnósticos. É isso, Jamil? Exatamente, é exatamente isso. Né? E a gente perdeu um pouco do medo que a gente tinha, né? Em relação a tomar algumas condutas com essas crianças. Por exemplo, até cerca de 15 anos atrás, cateterismo umbilical era um fator de risco importante. Então, enquanto estivesse o catéter umbilical em loco, seja venoso, seja arterial, a criança não podia receber alimentação, porque isso estaria forçando o intestino a funcionar e existia um dispositivo ali que poderia ser trombogênico, né? Então a gente percebeu que isso não se constituía fator de risco, a gente continuou alimentando essas crianças, né? Começou a alimentá-las mesmo com catéter em loco. Ou mesmo as crianças que já vinham de uma gestação difícil, né? Com sofrimento fetal crônico, são as crianças com retardo de crescimento intrauterino e que eventualmente nascem PIG, e que a gente achava que eles tinham tanto sofrimento que o intestino está sofrido. Portanto, eu não vou oferecer alimento para que ela não tenha que trabalhar num regime forçado, digamos que assim, né? Sim. Isso caiu por terra, mas caiu por terra com evidências científicas, não por achismo, né? Sim. Essa última revisão por meta-análise da Cochrane mostra que mesmo esse grupo de crianças sofridas, com retardo de crescimento, PIG, com dopplerfluxometria alterada, elas podem ser alimentadas do mesmo modo daquela criança que não teve sinais indiretos de sofrimento fetal. Isso é uma coisa muito importante. Nada disso foi feito baseado em achismo, né? Exato. Tudo foi feito baseado em... Hoje está na moda falar, tudo foi feito baseado em ciência, mas vamos cair no clichê e falar, Exato. Porque é bem verdade. E a gente vê, assim, bastante apelos para o que outras coisas sejam feitas, né? E uma das coisas que eu acho que talvez seria bom explicar é a questão da colostroterapia, se você pudesse falar um pouquinho. Exato. A colostroterapia, não há dúvida que o colostro humano, né, ele tem uma série de propriedades anti-infecciosas, né, e que propicia a colonização adequada do tubo digestivo. É o primeiro alimento que a criança recebe da mãe, né, lembrando que existe leite estéril, né, aliás, é melhor que não seja estéril, né, e ele recebe, a colonização é feita a partir da mamada no peito, né, ele mama junto com o leite o que a mãe tem ali próximo da área do mamilo. Numa condição ideal seria perfeito, né? Exatamente. E lembrando também que o próprio parto vaginal contribui para isso, né? Ele passa pelo canal vaginal deglutindo o material, abre aspas, contaminado, mas benéfico. Sim. Né? Ele se coloniza de uma forma adequada. A colostroterapia ela surgiu na tentativa exatamente disso, de fornecer um imunoterápico, né? Você
fazer a embrocação da cavidade oral dessa criança, favorecendo a formação de GA secretora, né? E ele também contém alguns elementos antibacteriostáticos, mesmo bactericidas, né? Tipo lactoferrina e outros elementos. Infelizmente, ele não se comprovou. Né? Porque é duas coisas que aparecem bastante como dúvidas. Isso. Se é para usar os probióticos e se é para dar colostroterapia, né? Porque é meio que está na moda essas duas coisas. E foi digamos que um estudo, ou foram estudos bastante interessantes, porque a premissa era uma premissa positiva, de trazer melhora, né? Tanto para a mãe produzir mais leite, como para a criança ser favorecida pela introdução precoce do alimento. Mas todas as medidas que foram feitas em termos objetivos, de taxa de sepse, infecção relacionada a catéter, tempo de progressão alimentar, término de progressão alimentar, tempo de NPP, não foram diferentes naquelas que não foram submetidas à colostroterapia. Isso tem vários ensaios, né? E aí na revisão final aí da Cochrane e outras meta-análises mostraram que não há diferença entre os grupos. Então o que a gente propaga hoje em dia se você quer dar leite, então dê direto no estômago. Direto no estômago, Porque a premissa que as pessoas veem nessas duas, tanto no uso dos probióticos quanto da colostroterapia, é exatamente essa premissa positiva. Mas se você não tem realmente um benefício, não vale a pena, né? Vale a pena. Até onde a gente sabe, né, Jamil? Até onde a gente tem conhecimento dos estudos que são feitos, por enquanto, isso não são terapêuticas plausíveis, assim, de serem julgadas como efetivas, né? Elas, na verdade, elas foram neutras, né? Neutras. Elas não provocaram dano, mas benefício não houve. Também não, né? Então, se não houve benefício, não há necessidade. Então, talvez a intervenção mais próxima disso seria incentivar essa mãe a retirar o seu leite mais precoce possível. Isso tem evidências científicas, inclusive feitas no CAIS, de quanto mais precoce essa mãe começa a extração do leite... Nem que seja por sonda nasogástrica, cai direto no estômago. Exatamente, não tem né, problema. ordenhando precocemente. 2 ml de colostro, não tem problema. A gente oferece para o bebê, vai ser positivo, é um reforço positivo. Isso faz com que ela produza mais leite num tempo mais curto e em maior quantidade. Tá certo. Então, acho que a ideia central faça com que ela se motive, né, a fazer a retirada do leite no hospital ou em casa, né? E também muito relacionado com isso é o primeiro contato dessa mãe, desse pai com o bebê, né? Então, hoje em dia, mães e pais não são considerados visitas, né? Eles são participantes do cuidado da criança, né? Então, eles podem entrar 24 horas por dia e isso muda totalmente o modo como essa mulher enxerga o seu filho que acabou de nascer e nasceu prematuro e muito diferente do que ela imaginou. Não é um bebê grande, de 3,5 kg, grande, que mama sozinho. É um bebê que precisa ficar internado, que vai ser afastado dela e que tem um aspecto bem pequeno. Muito diferente do que ela imaginou, né? Então, muitas vezes ela imagina como inviável porque faz parte da fantasia dela enxergar um bebê grande, né? E ela não se sente capaz de cuidar. Então, essa introdução precoce dos pais na unidade, e mesmo colocando a mão sobre o bebê, quer dizer, o contato da mão dela sobre o bebê, faz com que ela produza mais leite, desenvolve afetividade, desenvolve vínculo, de que o filho dela aquele bebê é filho dela, só é um pouco diferente do que ela imaginou, e vai sofrer um processo de transformação ao longo de dias e semanas, até que ela imagine, certifique-se realmente que aquele filho é dela e que tudo que ela imaginou é verdadeiro, só é a apresentação que é diferente. E o fato também dela ter contato com o bebê facilita que ela mantenha, dentro do possível, né, uma produção de leite para a ordenha. Quanto mais ela ficar afastada desse bebê, isso vai se tornar mais difícil. Né? Exatamente. Então está na origem aí da própria produção do leite e o psiquismo materno, né? O quanto mais ela se sente motivada, mais ela tem produção do leite, né? Mais ela cuida melhor do bebê e aí ela produz até mesmo dizer para ela que ela está produzindo não só um alimento, mas um medicamento para o seu próprio filho. E ajuda nessa ligação que é essencial, né? Essa ligação da mãe e da criança, essa dupla aí, né? Exatamente. Então, não esquecendo o pai, logicamente, mas nessa hora aí a mãe mesmo quer produzir leite, então é mãe e criança. Exatamente. Jamil, para finalizar, eu gostaria que você deixasse assim a sua mensagem para casa, assim, o que você gostaria de deixar para quem nos ouviu como a sua mensagem mais importante a respeito da enterocolite necrosante?
Então, eu acho que a mensagem principal é não diminuir a importância da doença, ela continua sendo séria, né? Ela é grave, mas ela é prevenível. Sim. Né? Da mesma forma que a sepse também é prevenível, né? Eu também tenho enterocolite como uma meta de qualidade de serviço. Então, tomando medidas simples como leite materno, leite humano, evitar o uso indiscriminado de antibiótico, evitar o uso de bloqueadores de canal de próton, né? Introdução precoce de alimento, progressão adequada da alimentação, cuidado do bebê como um todo, eu vou ter uma criança mais saudável possível, mesmo que seja muito imatura. A prematuridade em si, ela não está implicada em risco de lesão. A lesão está associada ao cuidado. Então, um cuidado bem feito está associado aí positivamente a uma criança que vai se desenvolver no ambiente intrauterino da melhor maneira possível, se não tão bom quanto se ela permanecesse na barriga. Infelizmente não vai conseguir nunca, mas é o mais próximo do que a gente pode oferecer para essa criança sem lesões ao final da internação. Porque no final das contas o que a gente quer é que tudo isso resulte numa criança saudável, que tenha a sua vida, com os seus familiares. Exato. E tenha a melhor infância possível, né? Exatamente. Então tá bom. Dr. Jamil, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo que nos ouviu vai querer falar para as outras pessoas para ouvir, porque eu acho que o Dr. Jamil trouxe umas questões assim muito importantes para a gente. Então eu agradeço muito a sua vinda aqui. Muito obrigada. Até logo. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!